pessoal, tudo certo? Voltamos então a dar continuidade à nossa aula sobre teorias demográficas. Agora nós vamos falar da teoria neomalthusiana. Se é neomalthusiana, significa que ela vai fazer uma releitura daquela teoria que nós tratamos na última aula, defendida por Malthus, de que a população cresceria em progressão geométrica, enquanto a produção de alimentos cresceria em progressão aritmética e, consequentemente, isso geraria uma grande fome no mundo pela incapacidade produtiva da agricultura, tá certo? Mas nós também chegamos à conclusão, na última aula, de que o problema, na verdade, não é a quantidade de alimentos produzida no planeta, e sim a distribuição dele, já que, como eu havia dito, para ter acesso a esse alimento é necessário comprar e muitas pessoas não têm poder aquisitivo para isso. Pois bem, gente, antes de falar o que esses neomalthusianos tratavam, eu queria explicar em que contexto eles elaboraram a sua teoria. Foi num contexto pós-Segunda Guerra Mundial. Então a gente está falando de Conferência de São Francisco, que inclusive deu origem à ONU, Organização das Nações Unidas, aquele órgão supranacional responsável pela manutenção da paz mundial. E assim, buscando a paz mundial, um conjunto de países chegaram à conclusão de que essa paz dependeria da harmonia entre os povos. E que, para que não houvesse um outro conflito mundial, seria necessário resolver alguns problemas que eram graves, que eram básicos entre os países. Um dos principais problemas salientados foi a questão das desigualdades socioeconômicas. E aí, os países subdesenvolvidos, eles vieram alegando que eles não tinham o mesmo grau de desenvolvimento dos outros países, de alguns países que estavam no centro da economia capitalista, porque muitos deles sofreram colônia de exploração, sofreram com a questão do imperialismo, então muitos dos seus recursos naturais serviram, na verdade, para ajudar a enriquecer outras nações. Por outro lado, gente, essas nações desenvolvidas, elas procuraram um argumento para se defenderem. E esse argumento se baseou nessa teoria que a gente vai chamar de teoria neomalthusiana. Como é que ele vai se desenhar, pessoal? Ele vai se desenhar a partir do momento que essas nações vão tentar explicar o subdesenvolvimento por conta do tamanho da população jovem. E é por isso que a gente fala de neomalthusianismo, porque o Malthus identificava também o crescimento exacerbado da população como um problema, da mesma maneira que os neomalthusianos, só que agora em um outro contexto. Por quê? Esses neomalthusianos vão falar que, por conta do tamanho da população jovem, os investimentos financeiros feitos pelos países subdesenvolvidos em questões sociais, como por exemplo educação e saúde, eram muito grandes. Consequentemente, isso faz com que eles reduzam o investimento em outros setores que poderiam fazer a sua economia alavancar, como por exemplo agricultura e indústria. E aí qual é a solução desses países? A proposta de controle de natalidade, porque assim, reduzindo o tamanho da população jovem, consequentemente, isso faria com que sobrasse mais dinheiro para investir na economia, tá certo? A gente pode evidenciar que várias políticas antinatalistas começaram a se disseminar por esses países subdesenvolvidos. Essas políticas antinatalistas pregavam a difusão de métodos contraceptivos, sim, totalmente diferente do que a teoria malthusiana falava. Em alguns lugares, esterilização em massa, como por exemplo processos de vasectomia e laqueadura, de forma obrigatória, imposta pelo governo. E nós podemos falar também da imposição de planejamentos familiares por parte também do Estado. Como assim, Mirelle?
o Estado vai passar a vender para a população a ideia, a concepção de que núcleos familiares menores são melhores, certo? E essa decisão de quantos filhos a família vai ter é como se ela deixasse de fazer parte, de depender do núcleo familiar para depender do agente estatal. Eu sempre ressalto com os alunos em sala que a partir do momento que um terceiro induz a família na quantidade de filhos que ela deve ter, isso não se chama planejamento familiar, isso se chama política antinatalista, porque como o próprio nome diz, planejamento familiar deve ser feito pela família e não diz respeito a mais ninguém. Assim, pessoal, vocês vão encontrar muito em vestibular uma frase que ela é chave quando a gente fala de teoria neomalthusiana, que é a seguinte: o tamanho da população jovem é a causa da pobreza e do subdesenvolvimento. Vocês precisam saber isso, porque na próxima teoria que eu for explicar para vocês, que é a teoria reformista, a gente vai rever essa frase e vai inclusive criticá-la. Mirelle, você pode me dar um exemplo de uma política de controle de natalidade que tem ocorrido no mundo? Sim, pessoal, a política do filho único que foi estabelecida na China, a partir da qual, como o próprio nome diz, cada casal só poderia ter um filho. Isso gerou um problema muito grave dentro do país, em vários aspectos, tanto sociais quanto econômicos. Tanto que hoje em dia essa política já foi revista há alguns anos atrás e agora cada casal pode ter 2 filhos. Quais os problemas que nós podemos destacar? O primeiro deles é o infanticídio e o feminicídio, porque muitas mulheres forçavam o aborto e aí isso, obviamente, causava uma grande mortalidade pela falta de um acompanhamento adequado no período de gestação por parte da mulher, por conta desses abortos que eram feitos de forma completamente irresponsável e, por fim, por conta da mortalidade das próprias crianças, principalmente das meninas. Por quê? Não podemos esquecer que a China ainda vive numa sociedade muito conservadora e patriarcal. É o menino que leva o nome da família. Quando a mulher se casa na China, ela constitui um novo núcleo familiar e praticamente abandona a família anterior, os pais. Então, ter um filho homem é sinônimo de que você vai ter alguém cuidando de você até a sua velhice. E uma outra questão importante é o crescimento de crianças em orfanatos. Só que esses orfanatos não tinham condição de absorver todas as crianças e o tratamento para elas não era o mais adequado, mas eu não quero entrar nessas questões aqui. E para finalizar, uma questão importante que gerou uma defasagem na economia chinesa é que a gente sabe que a China é uma das economias que mais cresce no mundo atualmente e por conta dessa política de controle de natalidade, a população jovem diminuiu muito, o que gerou, por desdobramento, uma redução da população economicamente ativa e assim observa-se que a China atualmente tem uma população envelhecida no momento que ela mais precisa de mão de obra para fazer a economia crescer. Tá certo, gente? Então, já vimos que essa teoria neomalthusiana, ela também é furada. Na próxima aula, vocês vão entender por quê. Um beijo e se cuidem!